Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos falar desse assunto, dessa briga que está parando o Brasil inteiro, que é o Pablo Marçal com o Silas Malafaia, ou o Silas Malafaia contra o Pablo Marçal. Muita gente não conhece como funciona as estruturas, né, de uma igreja evangélica. Eu que estou há 10 anos já no seio da igreja evangélica, conheço um pouco e sei como funciona a estrutura do pastor Silas Malafaia. O Brasil tem algumas igrejas que se denominam Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus do Malafaia, ela se denomina Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Tem uma outra que se chama Assembleia de Deus de Madureira, que tem a sede no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, mas é uma outra organização também muito grande e com muita ligação política. Inclusive, a Assembleia de Deus de Madureira, ela tem uma proximidade muito grande com o Eduardo Paes, uma proximidade grande com a esquerda. Inclusive, o seu bispo mais antigo é o Manuel Ferreira, que é o pai do Abner Ferreira, que é hoje o bispo número 1 dessa igreja. Ele já foi candidato ao Senado no Rio de Janeiro, teve mais de 1 milhão de votos, mas perdeu na eleição para o Sérgio Cabral, quando o Sérgio Cabral foi senador, antes dele ser governador, para a gente ver quanto tempo tem isso. É uma igreja sempre muito ligada a políticos, né? Por exemplo, o deputado federal Ottoni de Paula, né? Ele é pastor, vem da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, que não é a Assembleia de Deus do Silas Malafaia, que, como eu disse para vocês, é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E o Silas Malafaia tem diversos braços políticos, né? No Rio de Janeiro. O seu irmão é deputado estadual há muitos anos, há muitas legislaturas, 5, 6, 7, não sei, com certeza mais de 5. Já é um senhor, é até mais velho que ele. Ele tem deputado federal, que é o Sócio de Cavalcante, tem um vereador que já foi secretário de Estado também, que é o Alexandre Esquerdo. Então, existe toda uma estrutura em outros estados também, vereadores, uma estrutura muito grande. Então, ele sempre gostou de política, tá? Sempre se posicionou muito bem, o Silas Malafaia, nessa parte política. E com o tempo, com o governo Bolsonaro, ele foi se aproximando ali do Bolsonaro. Inclusive, ele foi o pastor que fez o casamento do Bolsonaro com a Michele, mas a Michele tinha saído da igreja do Silas Malafaia, ela já não fazia mais parte quando o Bolsonaro ganha a presidência em 2018. A Michele já tinha saído da igreja, congregava na Igreja Batista Atitude, que é uma outra igreja do Rio de Janeiro. E muitas igrejas evangélicas têm essa questão de escolher um membro da sua igreja para ser candidato. E aí, obviamente, esse candidato ele ajuda a igreja a resolver coisas burocráticas, internações em hospitais públicos de um membro da igreja, uma vaga numa creche. E assim começou. Né? Assim começou. E depois a coisa foi ganhando corpo. E aí, a gente nem sabe hoje em qual estágio está, mas a gente sabe que existem articulações políticas grandes com a igreja e muito, muito bom que muitas igrejas, a maioria delas se posicionaram sempre para a direita e não para a esquerda. Só que agora, o que está acontecendo? E o Silas Malafaia sempre foi um cara muito posicionado com as pautas de interesse da direita, né? Inclusive, um grande guerreiro aí nessa luta para derrubar o Alexandre de Moraes. Mas o que aconteceu com ele nessa questão do Pablo Marçal? Existia já uma aliança em São Paulo, que foi um grande erro do presidente Bolsonaro ter aceitado isso do Valdemar da Costa Neto. A gente não sabe qual foi a pressão que foi feita contra o Bolsonaro, mas ele aceitou, tirou o Ricardo Salles, fez uma aliança horrível ali para uma pessoa que tem o histórico político dele, uma aliança horrível com o PSD, né? Aquela aliança tem o PSD, inclusive se você olhar nos partidos que investiram milhões na campanha do Ricardo Nunes, tem Podemos, PSD, tem o PMDB, que é o partido dele, o MDB, né? Tem o PL, que entrou com 15 milhões também para a campanha dele. É um grupo de diversos partidos que investiram nessa campanha para que ele se mantenha no poder. Ou seja, é um governo fatiado, né? Em diversas secretarias e tudo mais. Eles tinham feito isso achando que essa aliança de muitos partidos, são mais de 10 partidos, e se eu não me engano eles têm 600 candidatos a vereadores, que essa aliança da máquina pública, com tantos partidos, com o apoio também do governador Tarcísio, mais o apoio do presidente Bolsonaro, eles iriam vencer o Boulos no segundo turno, que nas pesquisas o Boulos apontava que estava em primeiro lugar, mas existia uma rejeição do Boulos.
Nesse momento, Pablo Marçal, que sempre disse que quer ser presidente da República, se lança candidato, e com uma estratégia digital muito mais moderna do que a concorrência, muito mais moderna do que todos os outros candidatos no Brasil, consegue ganhar visibilidade, vai pro debate, tem uma performance muito boa contra os jornalistas de esquerda, acende essa chama, muitas pessoas da direita que falam: eu voto no Bolsonaro, mas eu não vou seguir o voto do Bolsonaro, eu vou no Marçal. E outras pessoas que também iam no Ricardo Nunes deixam de ir no Ricardo Nunes para ir no Marçal, pessoas que até votavam na esquerda, gostaram da plataforma do Marçal, que é uma plataforma mais moderna, fala de empreendedorismo, né? Fala de mudança de mentalidade, sai um pouco daquele político tradicional que é o Ricardo Nunes, né? Que vem ali sendo um vereador há muitos anos, então tem toda essa questão. E o Malafaia não surta, né? Realmente ele surta e começa a fazer vídeos e vídeos. Eu acabei de ver, ele fez mais uma postagem aqui. São dezenas de milhares de comentários criticando o Malafaia, um cara que sempre teve um apoio nas redes sociais pelo combate à esquerda, e agora, em vez dele combater o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, não combate. Ele, inclusive, tem uma aliança com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, e diz que não participa do primeiro turno, mas ataca de maneira veemente o Pablo Marçal com argumentos realmente muito fracos, né? Eu não sou um defensor do Marçal, mas dos candidatos que se tem em São Paulo hoje, eu acho que o Marçal tem a melhor plataforma. E se eu tivesse título eleitoral em São Paulo, eu votaria no Marçal. E acredito sim que é interessante que a direita tenha outras lideranças, que não fique apenas com o Bolsonaro, né? Você imagina um movimento político gigantesco, milhões de pessoas com apenas um líder, né? Claro que Bolsonaro pode ser o escolhido, se ele estiver elegível na próxima eleição, para ser o candidato a presidente. Mas você precisa ter vários líderes, isso precisa ser equilibrado, né? E, sem dúvida nenhuma, a própria direita, em alguns momentos, não aceitava nenhum tipo de crítica ao Bolsonaro. E a vinda do Pablo Marçal para esse momento, ela tem essa coisa positiva de quebrar um pouco essa espiral do silêncio dentro da direita, que ninguém poderia criticar o Bolsonaro, porque se você criticasse, você seria inimigo, se você criticasse, o PT voltaria e tal. E a gente sabe que o desempenho ultimamente não tem sido bom, né? O Bolsonaro tem feito escolhas que não são boas, inclusive o Ramagem no Rio de Janeiro não foi uma boa escolha. É um político muito travado, não cresce nas pesquisas, muita dificuldade, não consegue fazer aliança nem com a própria direita, tem dificuldade de trazer os outros deputados para o seu apoio. Foi uma escolha também, né? Se eu não me engano, do próprio Carlos Bolsonaro. E de péssimas escolhas em péssimas escolhas. Não são só escolhas ruins que tem do Bolsonaro na política, tem escolhas boas, pessoas como Nicolas, Gustavo Gaia, boas, mas essas escolhas da prefeitura, como Ricardo Nunes e Ormaz, não foram boas. E aí me aparenta que o bolsonarismo, o que eu acredito que ele iria sair mais forte das eleições municipais, hoje eu estou achando que ele vai sair mais fraco. Inclusive, essa briga com o Malafaia tem desidratado muito. O Bolsonaro deu uma entrevista na Rádio Auriverde há 2 dias, que ele foi muito bem na entrevista, mas num momento, em determinado momento, ele estava indo muito bem na entrevista, ele fala que a cadeirada do Datena foi uma coisa normal. É a cadeirada do Datena, né, Bolsonaro? Meu querido presidente, não foi normal, né? Foi uma coisa muito errada você normalizar uma agressão, ainda mais a gente sabendo que no Brasil um esquerdista, se ele te agride, sempre que eu já tive passando em manifestação, já tomei garrafada, no meio da rua de manifestação de esquerda, e não acontece absolutamente nada, tá? Então, você normalizar isso, tanto que o Datena não saiu de lá preso, né? Se fosse um cara de direita, dar uma cadeirada no cara de esquerda, teria preso e teria sido cancelada a sua candidatura. Não foi acontecer com o Datena. Então, o Malafaia vem, ninguém entende o porquê, na verdade eu acho que é uma disputa de poder, né? Realmente o Malafaia tem um acordo ali com o Ricardo Nunes de espaço dentro da política, as pessoas acham que não, porque não conhecem a política. Claro que tem uma divisão ali de nomeações, secretarias, né? Se eu não me engano, algo ligado à Secretaria de Comunicação em São Paulo. E isso interessa muito ao Malafaia, por isso que ele, de repente, já estava contando com isso e ficou muito irritado com essa entrada do Pablo Marçal, que realmente tem chance, né, de ganhar essa eleição. Já apareceu em primeiro em algumas pesquisas, outras não. Mas vamos ver. E seria até bom se tivesse um segundo turno com o Ricardo Nunes e o Marçal, porque aí a gente conseguia tirar o Boulos no primeiro turno. Isso seria o melhor dos mundos e mostraria que a direita tem força em São Paulo, uma coisa que a mídia vem construindo que não tem. Tá? Então, interessante essa questão aí do crescimento de 2 candidatos, um que não é de direita, que é o Nunes, que é de esquerda, mas tem o apoio do Bolsonaro, e o Marçal, que tem um pensamento mais de direita.
E esses dois candidatos estão aí disputando a liderança em São Paulo. Isso é muito positivo, tá, gente? Então, queria deixar esse recado aqui para vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo para o nosso canal poder crescer. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil.